Alô, meus queridos, graça e paz a todos. Amados, eu tive a preocupação, a necessidade de responder a Aliás, não é nem uma resposta, né? Foi uma inscrita no canal, perguntou, falou algo para mim, a dúvida dela. Uma outra pessoa que entrou no canal respondeu essa inscrita. Nada demais se a resposta for coerente à palavra de Deus. Senão eu repudio mesmo. Não estou nem aí. Então, vou ler para vocês aqui o que essa inscrita falou. Eu coloquei aqui tudo escrito no papel justamente para evitar de esquecer. Tá? Dúvida de uma repudiada. Aí o que ela falou: então eu tenho que viver o resto da minha vida sozinha, sendo que o meu primeiro marido já se casou com outra mulher? Isso foi a pergunta dessa inscrita. Enquanto ele refez a vida dele e está próspero e feliz, eu tenho que ficar só? É justo isso, né? Misericórdia deste negócio de religião. Aí uma outra moça viu essa moça falando isso, e ela entrou no canal e falou para essa inscrita. Eu coloquei assim: a resposta de uma enviada de Satanás à dúvida da inscrita. O que essa enviada falou? Eu vou falar uma coisa. Deus já conhece a dureza do coração do homem. Deus não quer ninguém sofrendo em um casamento quando não há respeito, principalmente quando há agressão. Estou no segundo casamento e Deus me fez posicionar para orar pelo meu segundo casamento e não pelo primeiro casamento. E Deus tem trabalhado, tem ouvido as minhas orações e está fazendo obras maravilhosas. Deus não é Deus de confusão. Isso foi um testemunho de uma moça que está alegando que nós não devemos ficar no casamento onde há agressão, que essa mulher aqui até então não falou nem agressão, mas vamos colocar tudo. Que não há agressão, que não há respeito, que a pessoa tem que se divorciar sim, que Deus quer que a gente fique feliz nesse mundo, que Deus não é Deus de confusão, segundo o evangelho dessa moça. Tanto é que quando eu coloquei aqui no papel, eu coloquei o Deus dela com D minúsculo. Meus amados, agora vamos à explicação bíblica. Tá? A explicação bíblica. Quando a repudiada falou, então eu tenho que viver o resto da minha vida sozinha, sendo que o meu primeiro marido já se casou com outra mulher, enquanto ele refez a vida dele e está próspero e feliz, eu tenho que ficar só? Então essa mulher, essa repudiada, ela está prestando muita atenção no que o marido dela está fazendo. Ela não está prestando atenção nas coisas de Deus, e sim, ela ainda continua adorando o marido dela. Eu fiz aqui, ela colocou assim, é justo isso, né? Misericórdia, esse negócio de religião. Então ela já está repudiando Deus. Tá? Não que Deus está na religião, mas eu entendi o que ela quis dizer. Aí eu coloquei aqui uma observação. Vamos lá com a observação. Quando ela falou que enquanto ele refez a vida dele estar próspero e feliz, eu tenho que ficar só? É justo isso? Eu coloquei assim, ó. Coloquei ali na explicação a inscrita repudiada. Marcos, capítulo 8, versículo 36. O que adianta ao homem ganhar o mundo? O que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a alma? O que adianta esse cônjuge que repudiou a sua esposa, essa mulher que está reclamando, e se casou com outra? O que adianta? Essa repudiada está falando que o marido dela largou ela e está feliz, próspero com a outra, estão felizes. Primeiro que o coração do homem é enganoso. Deus falou isso. E o que adianta ele ganhar o mundo? Aí eu coloquei outra observação aqui, meus amados. Satanás
tentou Jesus no deserto, só não conseguiu, mas tentou Jesus no deserto, oferecendo pães, porque ele estava em jejum, né, morrendo de fome, e todas as benesses do mundo para adorar Satanás. Jesus não fez isso. O deserto foi uma preparação para Jesus. Ainda coloquei assim, ó, e pelo visto a repudiada também irá para o mesmo caminho, pois ela está desistindo de Deus. Essa repudiada, ela está indo para o mesmo caminho do que o cônjuge dela que está casado com outro. Porque ela não está buscando a Deus, e sim as coisas do mundo. Então, meus amados, agora vamos à explicação. Ainda coloquei assim, ó, resposta de uma enviada a Satanás à dúvida da inscrita. Então vamos à explicação dessa mulher. Eu vou falar uma coisa. Deus já conhece a dureza do coração do homem, segundo essa mulher falou. Deus não quer ninguém sofrendo, segundo essa mulher enviada de Satanás falou. Deus não quer ver ninguém sofrendo em um casamento quando não há respeito, principalmente quando há agressão. Vamos lá. Resposta a uma enviada de Satanás. Eu coloquei aqui. No livro de 1 Pedro, capítulo 4, versículo 13, diz o seguinte: mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultam com grande alegria. Então, ainda tem mais em 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 6 ao 7. Nisso vocês exultam, ainda que agora, por pouco tempo, devam ser entristecidos. Olha aí, minha querida, que você quer evangelizar o que você não conhece, que Deus não quer ver a gente triste. Repetindo, para não poder desenhar para você. Nisso vocês exultam, ainda que agora, por pouco tempo, que devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Essa mulher está sendo provada no deserto, onde o marido dela repudiou, se casou com outra, e ela diz que eles estão felizes. Estão nada. Ninguém fica feliz fora dos caminhos do Senhor. Tá? Então vocês têm que ser entristecidos por todo o tempo. No versículo 7, continuando. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo. O ouro, para ficar puro, ele é refinado pelo fogo. A prata no crisol. E nós, os filhos de Deus, somos refinados nos sofrimentos, nas provações, para a nossa santificação. Tá? E genuína, e resultará em louvor, glória e honra, quando Jesus Cristo for revelado. Então, meus queridos, cristão sofre sim. A vida do cristão é sofrer, a vida do cristão é interceder por aqueles que precisam. Tá? Ninguém diz que a vida do cristão é ser próspero. Eu não estou falando que não tem que ser, mas não é só isso. Tá? E continuando aqui a dúvida daquela mulher enviada de Satanás, ela ainda falou assim mais, ó. Eu tinha posto aqui, deixa eu ver aqui, aqui atrás. Então, repetindo o que aquela mulher falou, eu vou falar uma coisa. Deus já conhece a dureza do coração do homem. Deus não quer ninguém sofrendo em um casamento quando não há respeito, principalmente quando há agressão. Estou no segundo casamento e Deus me fez... então a gente já falou que Deus entristece os seus filhos, sim. É justamente para que nós venhamos a buscá-los de todo o coração. Tá? Tanto é que tem uma palavra lá que diz que a gente se aproxima mais de Deus quando há luto do que quando há o que? Uma festa. Continuando aqui, ó, o que ela falou. Estou no segundo casamento e Deus me fez posicionar para orar pelo meu segundo casamento e não pelo primeiro casamento. E Deus tem trabalhado. Então, tá. Então ela está dizendo que Deus abençoou ela no segundo casamento. Será que foi Deus? Eu coloquei o Deus ali com D minúsculo. O que no livro de 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 39, diz? A mulher casada está a seu marido... Não, a mulher casada
Tem isso mesmo. 1 Coríntios 7, que eu acabei escrevendo aqui errado, meus amados. Espera aí. Coríntios 7... Isso mesmo, 39, olha só. A mulher está ligada a seu marido enquanto ele viver. Mas se o seu marido morrer, ela está livre para se casar com quem quiser, contanto que pertença ao Senhor. Tá? Então, contanto que pertença ao Senhor. Aí, continuando aqui, o versículo 40 diz: em meu parecer, ela será mais feliz se permanecer como está. Como? Solteira. É melhor você ficar solteira. Porque se você estiver casado, é até que a morte o separe. Independente se há agressão, independente se há falta de respeito. Eu não estou dizendo que a mulher tem que aceitar ser agredida, não é isso. Que se aparte, interceda por esse marido que está agredindo ela e que denuncie ele à polícia. Mas isso não dá o direito de você se divorciar. E sim se apartar por causa da violência. Então, continuando aqui no versículo 40. Em meu parecer, ela será mais feliz se permanecer como está, solteira. Ou viúva. E penso que também tem o Espírito de Deus. Que Paulo foi arrebatado aos céus. Tá? Não sabemos se em espírito ou em corpo. Então, meus amados, não tem respaldo para o segundo casamento. A não ser, como o apóstolo Paulo falou, repetindo aqui. O apóstolo Paulo falou, a mulher está ligada ao seu marido enquanto ele viver. Só quando ele morrer que você terá respaldo para se casar com outra pessoa. Então, vamos terminar aqui agora o que essa enviada de Satanás falou. Ela falou assim, ó. E Deus tem trabalhado, tem ouvido as minhas orações. Olha só, ela que falou que o segundo casamento dela é abençoado. Deus tem ouvido as minhas orações e está fazendo obras maravilhosas. Vamos ver se Deus tem ouvido as orações dela. João capítulo 9, versículo 31. Sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas ouve ao homem que o teme e pratica a sua vontade. Então, meus amados, Deus nunca ouviu essa mulher para se casar com a segunda pessoa, ter um segundo casamento. Não foi Deus quem falou com ela, e sim Satanás. E continuando aqui que ela falou aqui, ó, terminando. Deus não é Deus de confusão. Amados, ai. Isso não é deboche não, tá? Mas é incrível, né? As pessoas não estudam Bíblia e entram num canal para evangelizar aquilo que elas não sabem. Por isso que eu falo que é enviado de Satanás. O que Pedro falou? Não, mestre, você não irá morrer na cruz, não irá ser perseguido pelos judeus. Não, ninguém vai fazer isso com você não. O que Jesus falou para Pedro? Arreda de mim, Satanás. Então, meus amados, é isso que a gente tem que ver. É isso que a gente tem que prestar atenção. Olhem só o que ela falou, que Deus não é Deus de confusão. No livro de 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 33, diz o seguinte. Vamos lá, 1 Coríntios 14, versículo 33. 33, achei. Pois Deus não é Deus de desordem, mas de paz. Então Deus não é Deus de desordem, de paz, sim. Ele quer que nós pratiquemos a sua vontade. Deus quer que nós pratiquemos aquilo que é da vontade do Senhor. Deus não ouve a oração de pecadores. Não ouve. Deus não é Deus de confusão, porque Deus fala que vocês estão ligados ao seu marido enquanto ele viver, mas se vocês escutam um homem dizendo que não, que ele te agrediu, você pode se divorciar e casar com outro. Se ele foi ignorante, você pode se divorciar e casar com outro. Se você houve um adultério, você pode se divorciar e casar com outro. Isso é mentira. Houve agressão, você pode sim repudiar ele, se separar dele, mas permanecer só. Ou então você vai fazer o quê? Você vai interceder por essa alma, se você realmente é uma cristã. Você sabe que ele está indo para a morte. Ele é teu cônjuge, se ele é um agressor ou não. Tá? Continuando aqui, Deus não é Deus de confusão realmente. Contudo, em todas as congregações dos santos,
permaneçam as mulheres em silêncio. E isso ela não leu. Ela não terminou de ler quando falou que Deus não é Deus de confusão. Permaneçam as mulheres em silêncio nas igrejas. Tá? Pois não lhes é permitido falar. Antes permaneçam em submissão. Como diz a lei. Submissão a Deus. Tá? Se querem aprender alguma coisa, que pergunte aos seus maridos em casa. Pois é vergonhoso uma mulher falar na igreja. Acaso a palavra de Deus originou-se de vocês? Acaso a palavra de Deus originou-se em vocês? São vocês o único povo que ela alcançou? Se alguém pensa que é profeta ou espiritual, reconheça o que lhe estou escrevendo é mandamento do Senhor. Se ignorar isso, ele será ignorado. Se vocês ignorarem isso, meus amados, Deus será sendo ignorado. A repudiada falou o quê? O que essa repudiada falou? Ela falou o seguinte. Palavra da repudiada. É justo isso, né? Misericórdia desse negócio de religião. Claro que Deus não está na religião, mas aqui dizer misericórdia desse negócio de Deus. E a outra vem e fala, não, você pode se casar com outro que Deus abençoa. Amados, vocês ignorando a palavra do Senhor, vocês estão ignorando a Deus. E vocês serão ignorados. Estudem a Bíblia, meus amados. Cuidado com esses disse-me-disse na internet, com o que a gente lê por aí. Eu não sou melhor que ninguém, não sou nem mais sábio que ninguém. Eu vivo pela misericórdia do Senhor. Sou pecador quanto qualquer um de vocês aí. Reconheço que eu preciso melhorar a cada dia. Reconheço que eu tenho que estudar, tenho que aprender cada vez mais. Mas cuidado com essas heresias que vocês escutam aí, de pessoas que preferiram matar o espírito do que a carne. Terminando. Houve agressão? Denuncie na delegacia e repudiem. Repudiar não é se divorciar. Vocês não podem conviver com o marido que está agredindo vocês, porque o corpo de vocês é o templo do Espírito Santo. Mas em hipótese alguma vocês podem se casar com outra pessoa, porque houve agressão. Quem falou que isso aí é fácil? Mas só aceita essas coisas a quem é dado, como Jesus falou para os seus discípulos. Fica os irmãos na paz do Senhor Jesus.